Graça e paz, meu irmão, minha irmã, uma alegria para nós estarmos juntos mais uma vez para ler a palavra e meditar nela, nesse tempo de oração, tempo de busca, tempo de achegarmos ao altar do Senhor e encontrar nele as misericórdias que nós precisamos, como está escrito na palavra dele. Eu quero nessa noite compartilhar algo com você que está no meu coração, um texto que é muito conhecido, com certeza você já deve ter lido ele, principalmente nós da Igreja Metodista de Campinas, eu falo bastante sobre esse texto. O texto que está no capítulo 33 de Jeremias, o versículo 3, uma palavra ao povo de Israel, uma promessa de paz, uma promessa de prosperidade, mas também uma chamada de Deus ao povo para que estivessem na presença dele. Amém? Assim diz o texto: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra, agradecer porque ela é boa, ela é eficaz, ela é poderosa para transformar as realidades que estão à nossa volta, inclusive aquelas das nossas vidas que precisam ser transformadas. E nessa noite nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, nosso coração, colocamos o que temos e o que somos diante do altar do Senhor, para que o Senhor possa falar de maneira sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, é o que nós desejamos, porque queremos a tua vontade e queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Queridos e queridas, texto bíblico que nós lemos aqui no livro de Jeremias, traz para nós uma reflexão muito profunda, uma reflexão de um Deus que deseja que nós estejamos na presença dele, até no Antigo Testamento, aonde era comum os profetas, os sacerdotes, aqueles que andavam mais perto, aqueles que tinham uma missão, que tinham um serviço no templo, é quem estava mais perto do altar do Senhor. E Deus, mesmo no Antigo Testamento, Deus diz ao povo de Israel, diz àqueles que o temem, que era necessário estar perante o Senhor, buscar a presença do Senhor. O desejo de Deus é que nós estejamos sempre na presença dele. O desejo do Senhor é que nós procuremos as respostas que precisamos na sua palavra, procuramos as respostas que nós precisamos através da intercessão, através da nossa vida de oração, da nossa devoção ao Senhor, da nossa vida espiritual, como dizem nos dias de hoje, nosso TSD, tempo a sós com o Senhor. E eu nessa noite quero compartilhar essa pequena reflexão nesse texto, pensando a partir disso. Deus é um Deus de relacionamento, um Deus que está sempre querendo revelar a mim e a você coisas extraordinárias, que muitas vezes o nosso olhar está ofuscado, está cheio de visões, cheio de poluição, que nós não conseguimos ver a vida espiritual, aquilo que o mundo espiritual pode nos oferecer. A palavra diz: invoca-me, a palavra do Senhor. O profeta começa dizendo para o povo de Israel, esta é a palavra de Deus. Deus está dizendo para o povo de Israel: invoca o Senhor, ou seja, acheguem ao Senhor, fale com o Senhor, converse com o Senhor, clame ao Senhor, e vocês não ficarão sem resposta, vocês não ficarão sem ouvir aquilo que Deus tem também para falar para vocês. Eu costumo dizer que as nossas orações, muitas vezes, elas são um tanto quanto, quando nós começamos a pedir, um tanto quanto, talvez não tão dentro de um propósito que Deus espera para a minha vida e para a sua vida, mas mesmo elas não sendo aquilo que Deus deseja para nós, Deus vai nos responder de alguma forma. Ele pode até contrariar a minha e a sua vontade, mas Ele vai te responder. Sem resposta, nós não ficamos, porque Deus não é surdo e Deus também não é ingrato. Deus sabe das nossas necessidades e sabe que muitas vezes os nossos pedidos, como diz a palavra de Deus no Novo Testamento, o Espírito Santo vai nos alinhando quando nós não estamos adequados com aquele propósito eterno que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nós não vamos falar disso, outro dia nós falaremos sobre isso, mas o certo é, Deus tem resposta para todas as nossas indagações, Deus tem resposta para todos os nossos questionamentos, Deus tem resposta para todos os nossos anseios do coração, Deus tem resposta para
para tudo que nós precisamos, seja isso na vida espiritual, na vida familiar, na vida conjugal, na vida financeira, nas carreiras profissionais, que muitas vezes, quantas pessoas erram tanto nesta área, na decisão que nós vamos tomar em relação à nossa vida emocional, aos nossos sentimentos, ou a vida profissional, ou até mesmo decisão de mudança de cidade para outro lugar, decisão que muitas vezes envolve mudança de áreas profissional ou de promoções dentro de empresa, dentro da igreja, de ministério. Muitas vezes nós caminhamos por muitos anos achando que estamos desenvolvendo um excelente ministério, e Deus fala para mim e para você: o seu lugar, você vai resolver, você vai desenvolver melhor as suas atividades em outra área da vida da igreja. Queridos, esse é o Deus que eu sirvo, e eu acredito que é o seu também. É o Deus que está sempre disponível, é o Deus que está sempre disposto a nos ouvir, invocar, dizer para o Senhor com liberdade das nossas necessidades. Invocar é dizer para o Senhor que nós estamos dispostos também a ouvir o que Ele tem para nos dizer acerca da nossa caminhada de fé, acerca da nossa vida, acerca das nossas emoções, do nosso sentimento, acerca de tudo que nós estamos colocando diante dEle. E em nome de Jesus obteremos resposta. E o texto continua dizendo: te responderei. Deus é um Deus de resposta. E eu costumo dizer que precisamos estar muito atentos, porque pode ser que alguma coisa que nós achamos que Deus não nos respondeu, já nos foi respondido, mas nós queremos a resposta que é aquela que é a nossa vontade. E o momento Deus está dizendo para nós: essa não é a minha vontade neste momento, queridos. E o texto ainda continua dizendo para nós, né? Invoca-me e te ouvirei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Quando eu ouço esse texto, quando eu ouço essa palavra, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, eu fico pensando comigo mesmo da minha pequenez diante do Senhor, diante do poder que Ele tem, diante do que Ele pode fazer, diante da capacidade que Deus tem para resolver problemas, diante do olhar do Senhor com que Ele pensa ao meu respeito, diante do que Ele espera de mim. Muitas vezes eu me sinto tão limitado e não deixo Deus atuar, não consigo entender da maneira em que Deus quer me usar, a maneira com a qual Deus quer me usar para ser frutífero, para ser bênção, para ser até mais produtivo na minha vida, seja essa como ministério pastoral, seja essa como pai, como esposo, como pessoa na sociedade. Deus tem grandes coisas para nossas vidas. A palavra do Senhor é cheia desses detalhes, e é muito tremendo quando nós olhamos essa semana. No último domingo eu falei um pouco sobre o milagre, né? Um milagre que aconteceu lá no capítulo 3 de Atos. Pedro estava subindo para orar, e de repente alguém pede para ele uma moeda, e Pedro fala: nós não temos ouro, nós não temos prata, nós temos o que você precisa. Levanta e anda. E a palavra do Senhor mostra para nós uma grandiosa obra de Deus sendo feita por aqueles dois, Pedro e João, subindo para o templo de Jerusalém. Aquele homem esperava uma moeda. Deus ali revela uma poderosa obra, né? Algo extraordinário, que até os olhos do humano, os olhos da medicina, da ciência, não é explicável. Então, essas grandezas do Senhor também são coisas que Deus quer nos revelar. Milagres extraordinários, respostas a causas, a oração que nós colocamos, a causa que nós achamos ser impossível. Deus tem resposta para isso. Isso é o que o Jeremias, né, de maneira muito sucinta quer nos dizer: eu tenho poder, eu posso responder as coisas que vocês acham que é muito difícil para vocês, que são grandes demais para vocês. Eu anunciarei para vocês, eu falarei com vocês de maneira extraordinária. Eu responderei aquelas causas impossíveis, aquelas causas que aos olhos humanos muitas vezes é impossível de ser resolvida. Eu tenho poder. Invoca-me, pergunta para mim como eu posso fazer, pergunta para mim como eu faço, como você deve fazer, como nós devemos fazer, diante das causas impossíveis, diante da doença incurável, diante da situação de relacionamento complicada, diante de crises que nós estamos vivendo. Essas causas aos nossos olhos são causas impossíveis, e o Senhor
diz para mim e para você nessa noite: invoca-me e eu te responderei. Eu vou responder. Vou te anunciar como você faz. Vou te dizer como você deve agir. Vou te dizer como você deve comportar. Vou te dizer como essas coisas vão acontecer de agora em diante. Apenas creia e sinta-se confortável na presença do Senhor. Isso me faz pensar também na minha pequenez, naquela situação que muitas vezes eu vivo, na minha mediocridade, essa vida mediana que muitas vezes nós levamos, acreditando que o que é possível para Deus é só aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós conseguimos palpar, aquilo que é palpável, aquilo que está muito próximo de nós e que nós de alguma maneira temos o controle da situação. Mas Deus está dizendo na sua palavra a uma nação inteira que estava completamente assolada, que passava por tribulações, que passou por um exílio, que passou por guerras, que passou por momentos muito difíceis. Inclusive, algo me chama a atenção, por causa de um distanciamento do Senhor. Ele fala: eu quero vocês de volta, eu quero que vocês repensem nas suas maneiras de agir, eu quero que vocês repensem no pecado que vocês cometeram, eu quero que vocês repensem nessa situação, por que vocês estão nela. Não foi a minha vontade. Eu quero que vocês vivam a minha vontade, porque ela é grande, ela é perfeita, ela é transbordante, ela é muito maior do que vocês. Ela nasceu na eternidade, ela nasceu nos céus e ela pode concretizar no meio da nação de Israel. Meus irmãos e irmãs, essa é a minha reflexão nessa noite. Eu quero deixar para você essa palavra com muita convicção no meu coração, dizendo que o Senhor está disposto a nos ajudar. O Senhor está disposto a te ajudar na situação que você se encontra. O Senhor está disposto a ajudar a você resolver as questões pequenas, inclusive domésticas, do seu dia a dia. A sua questão profissional, a sua questão de saúde, a sua questão, de emocional, com teu esposo, com seus filhos, seu problema financeiro. Deus deseja nos ajudar. Deus quer que nós depositemos no altar. E saiba de uma coisa também, você que está nos assistindo, Deus olha para você, mesmo com o maior pecado que você possa ter cometido, Deus olha para você e fala: ali tem um filho meu, tem alguém que eu criei com muito amor, tem uma obra da minha criação, e esta obra, ela precisa do perdão de Deus. O povo de Israel cometeram vários erros, e mesmo assim Deus olhou para eles e falou assim: esse é o meu povo, essa é a nação que eu criei, eu vou perdoá-los, vou revelar para eles as grandezas dos céus, vou transformá-los em uma nação poderosa, em homens e mulheres que temerão a mim. E em nome de Jesus, isso pode acontecer com a sua vida, isso pode acontecer com a minha vida, isso pode acontecer com todos e todas que deseja e que invoca a presença do Senhor. Se você se sente frustrado, desgastado, com as suas orações não respondidas, clame ao Senhor mais uma vez, ore ao Senhor mais uma vez. Eu quero orar com você, dizendo para você nessa noite: invoca o Senhor, faça conhecido as suas necessidades, não tenha vergonha do Senhor, não tenha medo da resposta, ou até do não que você pode receber do Senhor. Não tenha medo daquilo que Deus vai te dizer, não tenha medo daquilo que Deus está colocando nas suas mãos, não tenha medo daquilo que Deus pede de você, não tenha medo de abraçar a causa do Senhor, não tenha medo de interceder pelas outras pessoas, não tenha medo de colocar a sua vida diante do altar e falar: a partir de hoje eu me posto como um intercessor, como uma pessoa que ora pela vida da igreja, que ora pelos ministérios da igreja. Não tenha medo de chegar diante de Deus e pedir para Ele: Senhor, nós queremos um povo abençoado na Metodista de Campinas, nós queremos uma família abençoada, nós queremos ver o Senhor operar milagres, nós queremos ver o Senhor curar, nós queremos ver o Senhor batizar com o Espírito Santo, nós queremos ver o Senhor trazendo pessoas novas, com dons novos, com talentos novos, com criatividade nova, porque nós queremos uma igreja ativa que propaga o Evangelho da salvação. Não tenha medo do que Deus quer fazer na sua vida, não tenha medo da transformação que Deus quer fazer na sua vida, não tenha medo das grandezas que Deus quer revelar a você,
não tenha medo, porque essas grandezas podem estar aí dentro da sua casa, e muitas vezes o nosso olhar não consegue enxergar por causa da nossa poluição, da poluição visual que nós já estamos viciados e acostumados com ela. Quero orar com você. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor, pedindo ao Senhor para que revele mesmo a nós as coisas grandes dos céus que nós precisamos. Deus, nós te louvamos por essa palavra, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, colocamos as nossas vidas diante do teu altar, acreditando que a promessa do Senhor, que era para o povo de Israel naqueles dias, ainda se cumprirá também em nós. As grandezas dos céus continuam sendo reveladas a nós, à igreja do Senhor, aqueles que acreditam e que decidiram acreditar que Jesus morreu para nos salvar, que decidiram acreditar que os milagres também é para os dias de hoje, os milagres que o Senhor fez. E no nome de Jesus eu apresento a vida da tua igreja, apresento a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está ouvindo pela primeira vez essa palavra, e que em nome de Jesus o Senhor esteja revelando aos nossos corações aquilo que nós precisamos para sermos cada vez mais, ó Pai, temente ao Senhor e entregues completamente ao Senhor, e também no nome de Jesus herdarmos a vida eterna e sonharmos com o Senhor, e para que possamos viver na eternidade ao seu lado. Abençoa o teu povo, abençoa as necessidades físicas, espiritual, abençoa aqueles que estão passando por problemas de relacionamento, abençoa aqueles que estão passando por problema com essa doença chamada coronavírus, aqueles que estão enfermos, inclusive aqueles que estão próximos de nós, todos os tipos de doença, de enfermidade que tem atingido a vida da igreja, nós repreendemos, porque o Senhor é o médico dos médicos, e aquele que há de trazer a cura sobre a vida do seu povo. Nós oramos porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações, e te pedimos, revela-nos as grandezas dos céus, para que teu nome seja glorificado através das nossas vidas, nesses dias em que se chama hoje. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, saiba que o Senhor está com você, saiba que Deus tem algo poderoso para te revelar. Deus tem prosperidade espiritual, prosperidade para você, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, e também dos melhores relacionamentos, que é a coisa mais importante que nós temos na vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.